Olá, pessoal. Essa é a resolução da nossa 48ª lista dirigida. Pois é, a gente está chegando aí na reta final da preparação para a prova do Enem. Mas se você não tem essa lista ainda, é porque você não está no nosso grupo do Telegram. Eu vou deixar um link aqui na descrição do vídeo e um link também para quem estiver assistindo pelo Instagram, lá nos stories. É só você entrar para o grupo, baixar as listas, é de graça, tem todas elas resolvidas, então ainda dá tempo de você se preparar. Então não deixe essa oportunidade passar não, porque você ainda pode aumentar sua nota na prova do Enem. Eu sou Juliana Rezende, professora de matemática, e eu vou com você até a prova do Enem. Um médico prescreveu para um paciente que se queixava de dor um medicamento com meia-vida de aproximadamente 3 horas. Na prática, o que significa isso? Caso uma pessoa tome 100 gramas desse medicamento, após 3 horas, 50 miligramas permanecerão na corrente sanguínea desse paciente. Passadas mais 3 horas, ainda haverá 25 miligramas desse medicamento na corrente sanguínea, e assim por diante. Se esse paciente recebe 1 grama desse medicamento a cada 6 horas, a quantidade desse medicamento que estará presente na corrente sanguínea em miligrama após 15 horas da primeira dose é... Olha, essa questão que está aqui já caiu uma coisa bem parecida com isso na prova do Enem e pode voltar a aparecer. O que eu te aconselho a fazer? Aqui você tem que tomar bastante cuidado com uma pegadinha. Por quê? O paciente vai tomar um remédio de 6 em 6 horas. Então, o que acontece? Quando ele for tomar a próxima dose, vai ter um resquício de medicamento da dose anterior. Você tem que tomar bastante cuidado com isso. Aí eu quero saber o seguinte, 15 horas depois dele ter tomado a primeira dose, qual vai ser a quantidade de remédio no sangue dele, na corrente sanguínea? Aí o que eu te aconselho a fazer? O jeito mais seguro que eu conheço de resolver uma questão dessa é fazer tipo uma tabelinha, ó. A meia-vida é de 3 horas. Então, eu coloquei aqui, ó, 0, 3, 6, 9, 12 e 15. Por que eu fiz isso? Porque de 3 em 3 horas a gente vai ter que pensar na meia-vida. Uma outra coisa que eu te aconselho a pensar é quantas vezes que ele vai tomar o remédio nesse intervalo. Ele vai tomar um remédio no instante 0, vai tomar um remédio no instante 6 e vai tomar um remédio no instante 12. O próximo remédio que ele tomaria seria no instante 18, só que não vai, eu não quero saber depois de 18 horas, eu quero saber depois de 15 horas. Aí você vai preencher essa tabela aqui para mim. Esse é o jeito mais seguro que eu conheço de você resolver uma questão dessa. Dá uma olhada. Eu começaria pensando assim, ó. Tomou a primeira dose. Um detalhe. A primeira dose é de 1 grama. 1 grama é a mesma coisa que 1000 miligramas. Então, ele tomou 1000... Ju, por que você passou para miligramas? Porque a questão quer a resposta em miligramas. Então, ele tomou aqui uma dose de 1000 miligramas. 3 horas depois, eu vou pensar dose por dose, tá? 3 horas depois, na corrente sanguínea dessa pessoa vai ter 500 miligramas dessa dose. Quando passar mais 3 horas, vai ter 250. Aí alguém pode olhar e falar assim, Ju, mas aqui ele vai tomar o remédio de novo. Verdade, mas eu vou pensar dose por dose separada. Por isso que eu coloquei 3 linhas. Ju, como é que eu vou saber que eu tinha que colocar 3 linhas? Você ia pensar naquele intervalo de tempo quantas doses que ele ia tomar, tá? Aí beleza, tá com 250. 3 horas depois, isso aqui vai passar a ser 125. Passa mais 3 horas, cai para 62,5. Passa mais 3 horas, vira 31,25. Então, observe. Após 15 horas dele ter tomado aquele medicamento, ele ainda vai ter 31,25 da primeira dose. Aí você tem que tomar bastante cuidado, porque é bem provável que na prova tenha essa resposta. Ju, por que eu não posso marcar essa resposta? Porque nesse intervalo de tempo, ele não tomou um remédio só. A gente vai ter que levar tudo em consideração. Então, guarda esse resultado aqui, porque nós vamos precisar dele. Beleza.
Agora vamos pensar na segunda dose que ele tomou. Repara, ele toma a segunda dose no mesmo instante? Não. Tomou a primeira dose no instante zero, a segunda dose ele vai tomar 6 horas depois da primeira. E aí ele vai ingerir uma dose de 1000 miligramas. Beleza. Passou 3 horas, isso aqui vai cair para 500 miligramas. Passa mais 3 horas, cai para 250 miligramas. Mais 3 horas, vai cair para 125. Então, tenta entender. 15 horas depois dele tomar a primeira dose do medicamento, ele tem um resquício de 31,25 gramas do primeiro comprimido, acredito que seja um comprimido, do primeiro comprimido que ele tomou, e tem 125 do segundo comprimido que ele tomou. Terminou o problema? Não, porque ele vai tomar uma terceira dose. Tomou aqui no 0, depois no 6, a próxima dose que ele vai tomar vai ser aqui, ó, no instante 12 horas, e vai ser uma dose de 1000 miligramas. Desse intervalo aqui para o tempo final, vão se passar 3 horas. Então, vai reduzir a metade. Agora, é só a gente pensar o que vai estar no organismo dele. Lembrando que aqui é 500, tá? 1000 dividido por 2, aqui vai dar 500. O que vai estar no organismo desse paciente? Ele vai ter 31,25 do primeiro medicamento, 125 miligramas do segundo medicamento que ele tomou, do segundo comprimido, e 500 miligramas do terceiro. Somando isso aqui vai dar 25, aqui vai dar 6, 5 e 6. Então, ao final de 15 horas de tratamento, na corrente sanguínea desse paciente, vai ter 656,25 miligramas desse medicamento. Então, se aparecer alguma coisa nesse sentido, faz uma tabelinha tipo essa. Para você descobrir quantas linhas você vai ter que colocar, você vai pensar quantas vezes no intervalo que você tem que observar ele vai tomar aquele medicamento. E aí você faz de uma maneira bem mais segura, tá? Ah, Ju, tem outra forma de fazer? Tem. Tem gente que gosta de fazer direto, tipo assim, ó, era 1000, depois 500, depois 250. Aí aqui ele tomou mais 1000, fica 1250. Divide por 2 dá 625, confere. Aí, 625 divide por 2. E aí você vai fazendo desse jeito, só que eu acho um pouco arriscado. Melhor jeito de fazer, na minha opinião, é construindo essa tabelinha. Vamos dar uma olhadinha na segunda questão. Um técnico em química é acostumado a produzir duas soluções P e Q. Essas duas soluções são produzidas apenas com as substâncias A e B, nas razões de 2:3 e 1:2, respectivamente. Seu superior pediu que ele produzisse uma solução R, que é formada misturando as soluções P e Q na razão de 3:11. Para produzir essa solução nova, o técnico precisa fazer o pedido das substâncias A e B na medida exata, pois tratam-se de substâncias de uso controlado. Se ele necessita produzir exatamente 75,6 litros da solução R, a quantidade de substância A que deve ser solicitada pelo técnico em litro é... Olha, essa aqui, gente, é uma dos tipos de questão assim, que eu acho que tem muita chance de aparecer na sua prova. São as questões envolvendo a ideia de receita. 2 partes de um para 3 partes do outro, uma parte de um para 2 partes do outro e assim por diante. Isso aqui tem muita chance de aparecer na sua prova. Então, o que acontece? O técnico, ele está acostumado a fazer a substância, o composto, né, P e o composto Q. Esses dois compostos levam em sua fabricação apenas 2 substâncias, A e B. E aí o que acontece? Mandaram ele produzir um terceiro composto, que foi chamado de R. Esse terceiro composto é feito misturando a substância, o composto P, né, com o composto Q, na proporção de 3:11. O que significa isso? Você deve colocar 3 partes de P para cada 11 partes de Q. Como assim?
Sei lá, por exemplo, como se estivesse fazendo uma receita. Você coloca lá 3 copos, um exemplo, tá? 3 copos do produto P e mistura com 11 copos do mesmo tamanho, só que agora são 11 copos do produto Q. E aí você vai ter a sua mistura. Então, a ideia aqui é basicamente essa. Como é que você faz? A ideia é você produzir 75,6 litros desta substância que está aqui. Primeira coisa que eu peço para que você entenda, não é decorar, é entender para não depender de nada disso na hora da sua prova, tá? Você tem que entender a lógica. Se eu vou ter 3 partes do composto P e 11 partes do composto Q, significa que esse composto que está aqui, esse produto que vai ser feito, ele é composto por 14 partes. Ah, Ju, como assim 14 partes? 3 partes de P mais 11 partes de Q. Então, no total, serão 14 partes. O que eu vou fazer agora? Eu vou tentar descobrir qual que é o volume de cada parte. Ah, Ju, como é que você vai fazer isso? Eu sei o volume total. Eu sei que são 14 partes iguais. Lembra, você tem que usar, quando você vai fazer uma receita, você tem que usar o mesmo objeto para medir, né? Quando ele fala assim que é 3 para 11, por exemplo. Um exemplo, tá? Não sei se daria certo, mas 3 xícaras de leite para 11 xícaras de farinha. Se você vai fazer na proporção de 3 para 11, você tem que colocar 3 xícaras de leite e 11 xícaras de farinha. Não pode ser 3 xícaras de leite e 11 colheres de farinha. A menos que ele especifique isso, mas quando ele faz desse jeito, está subentendido que é o mesmo processo que foi usado para medir, tem que ser o mesmo objeto, tá? Então são 14 partes iguais. O que eu vou fazer? Vou fazer 75,6 dividido por 14. Mais uma vez, gente, eu insisto, faz essa conta sem calculadora. Vou colocar uma vírgula e um zero, corta a vírgula. Estou dividindo 700 e pouco por 140, eu acho que isso aqui vai dar 5. 5 vezes 140 dá 700, vai sobrar 56. Não dá para dividir 56 por 140. Coloca um zero e põe uma vírgula. 560 dividido por 140 vai dar 4 e não sobra nada. Então, o que eu descubro? Eu descubro que cada parte tem 5,4 litros. Aí você deve estar pensando, tá, Ju, mas e daí? E aí que eu tenho 3 partes do produto P. Se eu tenho 3 partes de P, o que vai ser o volume do produto P? Vai ser 3 vezes 5,4. Como é que eu faço uma conta dessa? 3 vezes 5 é 15. 3 vezes 0,4 é 1,2. Então, o volume de P vai ser 16,2 litros. Agora, se você tiver dificuldade para fazer essa conta, faz aí no cantinho. A única coisa que não vale é você usar uma calculadora. Só que eu sei que você deve estar pensando, Ju, mas por que você está fazendo isso? Eu quero descobrir o total de substância A que ele vai precisar. Esses 16,2 litros, eles estão divididos em 5 partes. Ah, Ju, por que 5 partes? São 2 partes de A e 3 partes de B. Se eu descobrir o volume de cada parte, eu descubro quanto de A que eu uso para produzir esse produto P. Então, eu venho aqui, ó, e faço 16,2 dividido por 5. De novo, né? O problema é fazer essa conta, mas vamos lá. Coloco uma vírgula, põe um zero, corta a vírgula. 162 dividido por 50 vai dar 3. 3 vezes 50 vai dar 150. Vai sobrar 12. Coloco um zero, põe uma vírgula. 120 por 50 dá 2. 2 vezes 50 vai dar 100. Vai sobrar 20. Coloco um zero, né? 200 dividido por 50 dá 4 e não sobra nada. Então, cada parte tem 3,24. Ah, Ju, então quer dizer que eu usei 3,24 da substância A? Não, porque a substância A tem 2 partes. Então, o que vai ser o volume da substância A nesse caso? Vai ser 2 vezes 3,24. Então, o volume da substância A vai ser 6,48. Guarda isso aqui.
Provavelmente deve ter essa resposta. Só que você não terminou ainda. Você vai precisar aqui também, ó. Como é que nós vamos fazer agora? Lembra, cada parte é 5,4. O que vai ser o volume da substância B, do produto B? Vai ser 11 vezes 5,4. Agora observa. Aqui eu vou fazer de uma forma um pouco mais direta para acelerar, tá? Isso aqui vai dar um resultado relativamente grande, não tem problema. Mas o que eu quero que você entenda? Aqui vai ser dividido em 3 partes. Ju, de onde que você tirou essa ideia? Uma parte aqui mais 2. 1 mais 2 dá 3. Então, isso aqui vai ser dividido em 3 partes. E aí, o que eu vou fazer? Eu vou fazer a conta direto, indicado assim, ó. 11 vezes 5,4 dividido por 3. Por que eu tô fazendo isso, gente? Para ver se eu faço uma conta a menos. Como assim? Eu vou fazer essa conta que tá aqui para ver o que vai dar. Se fosse 54 dividido por 3, dava 18. 5,4 dividido por 3 dá 1,8. Mas se você não enxergar, faz a conta aí no cantinho, ó. Põe uma vírgula, coloca um zero, corta a vírgula. 54 por 30 dá 1. 1 vezes 30 dá 30, vai sobrar 24. Coloca um zero, põe uma vírgula. 240 por 30 dá 8 e não sobra nada. Então, aqui vai dar 1,8. Agora, cuidado, hein? Cada parte vai ser 11 vezes 1,8. Faz aqui, ó. 1,8 vezes 11. 8, 1, 8, 1. Aqui vai dar 8, 9, 1. Uma casa decimal, uma casa decimal. Então, cada parte aqui vale 19,8. Agora, observa. Eu uso só uma parte de A. Então, o volume de A nesse caso, aqui ó, é o volume de A no produto P. Aqui é o volume de A no produto Q. Vai ser 19,8. Agora, tenta entender. Para produzir essa substância R, eu tenho que juntar a substância A que eu uso aqui, mais a substância A que eu uso de cá. Então, deve ter 19,8 também. Não marca isso. O que você vai ter que marcar? 19,8 mais 6,48. Vou colocar um zero aqui só para completar, mas você não precisa colocar isso. Aqui vai dar 8, 12, vai 1. 10 com 6, 16, vai 1, 2. Então, a nossa resposta aí é 26,28 litros da substância A. Essa sim é a resposta que você deveria marcar. Observe, é uma questão, na minha opinião, tá? Uma questão difícil a respeito de divisão proporcional, de razão e proporção. Então, nem toda questão de razão e proporção é considerada uma questão fácil, não, tá? Aqui, para mim, é uma questão bem difícil. E o Enem adora cobrar questões envolvendo essa ideia de receita. Então, fica aí a dica de como você deve fazer. Agora, vamos dar uma olhadinha na nossa terceira e última questão. Uma professora do ensino básico sobrepôs 2 triângulos equiláteros idênticos, feitos com cartolina, e acabou originando um hexágono regular, como destacado em cinza na figura a seguir. Se a área do hexágono regular é a soma das áreas dos 2 triângulos usados pela professora é. Olha, essa terceira e última questão aqui, como de costume, né, é uma questão de geometria, bem no estilo que o Enem pode cobrar. Tenta imaginar, aqui eu tenho 2 triângulos equiláteros e eles estão sobrepostos, ou seja, essa área que está aqui é uma área comum aos 2 triângulos. E essa região que está colorida aqui é um hexágono regular. O que acontece aqui é que essa figura ela é completamente simétrica. Então, tem várias coisas que a gente pode afirmar aqui, pelo fato disso aqui ser um hexágono regular. Lembra aí para mim, hexágono regular tem todos os lados iguais. Então, esses 6 lados aqui vão ser iguais. E além disso, tem 6 ângulos idênticos. E cada ângulo de um hexágono regular mede 120 graus. Então, tenta imaginar, eu não vou colocar todos não, mas cada ângulo aqui mede 120 graus. Aí observa, esse ângulo que está aqui vai ser 60.
esse ângulo aqui também vai ser 60. Por quê? Porque os dois juntos tem que dar 180. E aí, esse ângulo também é 60, porque, afinal de contas, né, o triângulo original é um triângulo equilátero. E aí, olha o que acontece. Esses três lados desse triângulozinho tem que ser iguais também. Então, vai ser todo mundo igual. O mesmo vai acontecer aqui. Esses lados vão ser iguais. O mesmo vai acontecer aqui. Não há necessidade de você ficar provando tudo isso, gente, porque se trata de uma situação completamente simétrica. Mas se você quiser provar, você consegue fazer isso também. Beleza, mas o que eu quero é entender a lógica aqui. Ele me contou que a área do hexágono é A. E ele quer saber quanto que vale a soma das áreas de cada triângulo. Muito cuidado agora. Eu não quero saber a área dessa figura que foi formada, não. Eu quero a área dos dois triângulos. E tinha pegadinha para quem pensasse na área da figura, tá? Mas vamos lá. O que você tinha que lembrar aqui para resolver essa questão com mais facilidade? Você tinha que lembrar uma coisa extremamente importante. Todo hexágono regular pode ser dividido em 6 triângulos equiláteros. Como? Basta que você trace as 3 diagonais dele que passam pelo centro. Se eu vier aqui, ó, e traçar as 3 diagonais que passam pelo centro, eu vou dividir o meu hexágono regular em 6 triângulos idênticos. E são 6 triângulos equiláteros. Meu desenho ficou meio bagunçado aqui, mas tenta imaginar, ó, esse triângulozinho vai ser equilátero, esse também. E aí acaba que todo mundo aqui nessa figura, todos esses triângulos aqui, eles são iguais. Então, por exemplo, se eu chamar a área desse aqui de x, a área desse vai ser x. Essa área vai ser x, aqui vai ser x, essa área é x e essa área é x. Vê se faz sentido. A área do hexágono vai ser igual a 6x. Só que eu sei que a área do hexágono é A. Aí onde é que estava o perigo de você errar essa questão? Seria assim, eu quero saber quanto que vale a área da figura. A pessoa vem aqui e até pensa certo, fala assim, a área da figura vai ser a área do hexágono, mais essa areazinha que também vai ser x, mais essa área que vai ser x, aqui também é x, aqui é x, aqui é x e aqui é x. Dá uma olhada, 6x aqui, mais 1, 2, 3, 4, 5, 6x. Aí a pessoa pensa, a área vai ser 12x. De fato, a área dessa figura é 12x. E 12x seria 2 vezes A. Tem essa resposta aí. E na prova teria também, você pode ter certeza. Agora, gente, a questão não está pedindo isso. Entende? A professora fez 2 triângulos separados e colocou um em cima do outro de forma a determinar aqui um hexágono regular. A questão que era a soma das áreas desses 2 triângulos. Ju, o que muda? Muda que a gente vai ter que contar essa área sobreposta 2 vezes. Dá uma olhada, ó. O que seria a área desse triângulo? A área do triângulo, que eu vou chamar de 1, vai ser 6x, confere, mais 1, 2, 3. Então, vai ser 6x mais 3x. Isso aqui vai dar 9x. Agora, o que vai ser a área do triângulo 2? O segundo triângulo que essa professora colocou aqui. Vai ser 6x mais 1, 2, 3x. Então, a área do triângulo 2 vai ser 6x mais 3x, que também vai ser 9x. Então, olha, a área que eu quero, vou chamar de A1 e 2. Área do triângulo 1 mais a área do triângulo 2. Vai ser 18x. Tô chamando assim, gente, só para diferenciar, tá? O que vai ser esse A1 e 2? Vai ser 3 vezes 6x. No lugar desse 6x que aparece aqui, eu coloco A. Então, a área dos triângulos 1 e 2, pode dar o nome que você quiser aí, vai ser 3A. Então, tinha uma pegadinha, tá? Uma pegadinha bem possível de aparecer na sua prova do Enem. Olha,
Eu gostaria de agradecer demais aí quem ficou firme com a gente aí nessas 48 semanas ininterruptas. Eu espero que você esteja inscrito aqui no canal. Eu vou aproveitar e pedir para você deixar o like aí no vídeo, porque é muito importante para ajudar a crescer o canal. E foram 48 semanas incríveis de aprendizado, de muito trabalho, mas eu tenho certeza que isso vai te ajudar na sua nota. Agora, se você ainda não pegou essas listas para fazer, eu sei que 48 listas nesse curto intervalo de tempo é muita coisa, apesar de que tem todas elas resolvidas aqui no canal. Mas pega as listas, baixa, seleciona aquelas que tem as matérias que você tem mais dificuldade, aquelas que você quer aprimorar mais, baixa as listas, volta aqui no canal do YouTube, tem uma playlist com todas elas resolvidas e eu tenho certeza que as estratégias que eu ensinei durante essas 48 semanas vão te ajudar a aumentar sua nota na prova consideravelmente. Agora eu quero desejar uma excelente prova para você aí que está acompanhando a gente desde o início. Uma excelente prova. Eu desejo que na hora da prova, principalmente na hora da prova de matemática, você escute a minha voz te direcionando e te levando para o caminho mais fácil, mais rápido, sem bateção de cabeça, sem fórmula, para você chegar à resposta correta da maneira mais rápida possível. Um abraço e até a próxima.